Espaço Terapêutico Vida Integral. Eu sou o professor Dr. Valdemir Bezerra da Silva, faço parte do corpo de coordenadores junto com o Dr. Antônio. Olá, Dr. Antônio. Boa tarde. Boa tarde. Nosso querido professor especialista André. Nosso querido médico, está aqui, médico da família, né? O Vinícius, muito bem-vindo. A Cilei também. Aliás, era para a Cilei estar aqui do seu ladinho hoje, tá? Vamos lá. Na verdade, Silvia, o combinado de tratar de Tordesilhas era esse. Ah, é? Era. Então, a gente vai treinar o pessoal aqui, outros palestrantes, para participar e ajudar a gente na condução desse trabalho que tem como foco levar a trilogia analítica para o mundo, de certa forma, né? E ajudar as pessoas a adquirirem autoconhecimento, a sanarem suas doenças interiores, né? Angústia, ansiedade. Aliás, falando de ansiedade, o tema da palestra hoje qual que é, André? Eu não lembro qual era a pergunta. Mas o tema principal. O tema é ansiedade. Então, pronto. Sem ansiedade, vamos tratar desse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Slide, por favor. É interessante vocês observarem que todas as palestras que nós apresentamos aqui no Espaço Terapêutico Vida Integral, elas são fundamentadas na trilogia analítica, ciência desenvolvida pelo Dr. Norberto Rocha Kepp e pela doutora Cláudia Linhard Souza Pacheco. Hoje, especialmente a palestra Viver o Presente, o antídoto contra a ansiedade, ela tem sua fundamentação no livro A Origem das Enfermidades, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro slide. Diga. Olha uma pergunta para vocês. Você já se pegou sofrendo por algo que nem aconteceu ainda? Essa é uma pergunta boa. Mas a resposta é rápida. Sim ou não? Sim. Sim. Bom, eu também. Então somos todos sofredores. Vamos ver agora então o que acontece, como que a gente pode lidar com isso. Vamos lá. Essa é a grande questão, né? O que é a ansiedade, né? Todos nós temos ansiedade, em maior ou menor proporção. Os sintomas são os mais diversos. E em alguns casos a gente sente esses sintomas com tanta assim intensidade que tem pessoas que passam mal mesmo, né? Tem pessoa que tem taquicardia mesmo, alguns podem até pacotar, tão forte que é o impacto, né? Altera a fisiologia do corpo, né? A emoção muito forte ligada a essa perspectiva, né? Dispara coração, sudoreses, pode perder apetite, aumentar o apetite. Vamos vendo cada um dos casos aqui, a gente vai comentando, tá bom? Então vamos lá. André, o senhor pode ler daí? Sim. Ansiedade é o sofrimento gerado pela tentativa de controlar o que ainda não aconteceu. É viver mentalmente no futuro e desconectado do presente. Ou seja, é viver fora da realidade. Olha que interessante, né? Viver onde? Mentalmente no futuro e desconectado do presente, ou seja, viver fora da realidade. Todos nós aqui, em maior ou menor proporção, a gente passa por isso, não é verdade? Sim. Como é que o senhor percebe isso, Antônio? Quando para sentir as consequências. Né? Que na hora não percebe, né? Porque quando a gente está muito ansioso, a gente está com a coisa na mão, a chave na mão e está procurando fora. Isso é verdade. Você guarda uma coisa e não lembra, e era muito importante, você perde um horário. Então vai vendo que, mas como que eu esqueci isso? Porque a mente não está na realidade, está especulando ou o passado ou o futuro. E aí vem as consequências, né? Dá uma angústia tão grande, né? Claro. Como é que o doutor percebe isso, doutor? A pessoa ansiosa, ela fica pensando, vai acontecer isso e aquilo, mas teria a gente notar que ela não pensa que vai acontecer uma coisa boa, né? Ela sempre fica pensando que vai dar tudo errado, não tem isso, tem que fazer aquilo. Sempre tem uma coisa negativa, né? Justamente desconectado com o presente. Né? Desconectado. Não tá vendo o que tá fazendo, né? E vai resultar. O que me chama a atenção é que assim, não necessariamente é só você estar mentalmente conectado com o futuro, porque se fosse uma coisa certa, ainda seria justificável essa ansiedade, mas é uma coisa incerta. Em grande parte das vezes não é uma coisa real que vai acontecer. Pegam os personagens às vezes reais,
né? Mas monta uma cena fictícia que é só uma possibilidade de acontecer. E quando aquele futuro chega, de repente nada daquilo aconteceu. Então você veja que não é nem estar no futuro propriamente, mas é estar fora da realidade. Né? E mergulhado nos delírios, né? Geralmente delírios, fatalistas, né? Porque a gente pensamos muitas vezes que é o interesse em resolver as coisas. Mas é o contrário, é o interesse em arrumar bagunça, em bagunçar, em sofrer também. Mas a pessoa não percebe isso. Nós não percebemos. Não, a gente não percebe isso. Vamos ao próximo slide, por favor. Vamos reconhecer algumas situações típicas de ansiedade? Vamos lá. A gente já falou algumas delas aqui, mas vale a pena ouvir de novo. Vamos lá. A pessoa costuma acordar pensando nos problemas que poderão ocorrer. Olha. Quem não, né? Então a pessoa já está maquinando, nossa, vou ter que resolver isso, resolver aquilo, e de repente nem aconteceu ainda. Esse aqui ainda está com sorte porque dormiu, né? Tem gente que não tem gente que nem dorme. Não é verdade? Tem gente que dá insônia, né? Verdade. Vamos a outro caso. Vive preocupado com sintomas orgânicos, geralmente sofre de taquicardias, tremores, náuseas, enjoos. Olha que interessante, né? Fala, olha o que é interessante, depois o Dr. Vinícius pode comentar, mas você veja, a pessoa sente essas coisas aí que está sendo dito aí, ó, taquicardia, tremores, náuseas, mas como consequência até dessa ansiedade, desse delírio, essa coisa toda, né? E só que aí ele passa a achar que está com uma doença mesmo, os casos de... Como é que é? Hipocondríacos, né? Os hipocondríacos. Entendeu? E aí fica um círculo vicioso. Aí ele começa a ficar... Porque ela fica apavorada também com o sintoma que a ansiedade causa. Isso. E aí depois fala, mamãe, realmente eu tô com uma dor de estômago. Realmente eu tô com dor de cabeça. Isso. Mas não faz associação da causa. Então, por exemplo, né, a pessoa fica preocupada se tiver com taquicardia. O coração está disparado. Pânico, enfim. Coisa real. Mas real. Por que está com a taquicardia? Então, só que ela quer tratar só da taquicardia e não do que está causando taquicardia. Fala, doutor. Não, é bem isso, né? É um jeito que a pessoa usa para censurar, porque aí ela foca só no sintoma e esquece da causa. Aí fica cada vez mais contraído e vai piorando, né? Mas o sintoma já está a um nível mais grave, né? Já começa no físico, né? Isso é interessante, essa palavra que ele falou, contraído, quer dizer, contração. Contração. Quer dizer, não tá aqui e vou lá pra frente. Isso. Fica contração do aqui e agora. Isso. Perfeito. Está numa contração. Uma contração contra o que é bem, contra o ato, contra o aqui e agora e a realidade. Isso. Vamos lá, próximo. Está sempre pensando que algo muito ruim pode acontecer com alguém que ama ou consigo próprio. Então a pessoa vive com uma perspectiva e uma expectativa muito tenebrosa da vida. Fatalista. Apreensiva, fatalista. Catastrófica. Vou passar mal se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Eu tô com alguma coisa grave. Será? Deve ser. Pode ser. Não vou dirigir. Não dirijo porque eu posso bater. Eu tô com pressentimento. E você vê que se torna até um pensamento fixo, né? Sim. Casos, né? Então já é um quadro de obsessão mental. Obsessão. Né? A palavra-chave é obsessão mesmo. Verdade. Sim. Então esses pensamentos repetitivos têm muito a ver com obsessão. E a pessoa tem que parar para perceber o que está por trás disso, né? É importante observar, porque às vezes a gente não nota. Simplesmente a gente é conduzido por esse tipo de pensamento repetitivo, acha, nem acha, simplesmente torna-se normal. Como o ar que respira a todo momento, o pensamento repetitivo é tão comum para essa pessoa que ela não percebe isso. Ela simplesmente segue esse tipo de pensamento. Quando vê, está sofrendo as dores da alma, né? E a gente faz isso de forma invertida, né? Porque a gente é simpático ao problema, por causa da censura. Então a gente pensa que não quer o problema que a gente está delirando que possa ocorrer. Mas no fundo a gente tem tanta fé nisso que empresta a vida da gente para chegar a essas consequências, inclusive. Fica mergulhado nesse mal-estar, né? Vamos ao próximo. Passa o dia com pensamentos acelerados, por isso está sempre irritado com todos à sua volta. O ansioso geralmente é assim mesmo. Pode olhar para mim porque você está falando com ele.
A gente está se vendo muito bem aqui. Esse assunto é interessante, a gente tem que se ver, porque assim, as pessoas não gostam de assumir que tem os seus problemas, mas à medida que a gente vai vendo os problemas, a gente vai começar a controlá-los, porque aquilo que a gente não conhece nos domina, o que a gente conhece, a gente vai controlar. Sim. Então é bom ver, não, eu tenho ansiedade. Isso. E qual é o fator que desencadeia a ansiedade? Cada um aqui tem um fator muito específico. Como é que ela está presente na vida de cada um. Então esses sintomas aqui fazem com que a gente perceba quando a gente está entrando na ansiedade, para a gente poder lidar com a causa. Então, um cliente meu essa semana fez um comentário, né? Olha, o psicólogo que eu estava passando e o psiquiatra, eles falam que eu tenho que enfrentar. Ele não consegue sair de casa e tal, que ele tinha que sair ali. Ele tinha que dar um jeito de fazer isso, tinha que enfrentar isso aí. Quer dizer, isso deixa ele cada vez mais com pânico. Então, com a análise da trilogia analítica, que é para ver a censura, aí a pessoa vê, calma, você está nervoso, está tenso, relaxa e sente o sentimento de desconfiança. A pessoa tem que sentir o sentimento de desconfiança que ela tem, de não confiar, da fé que ela tem que vai dar algo errado, porque se ela sentir esse sentimento, ele dissolve. Porque a ansiedade aumenta à medida que a pessoa censura. Você tem que ir, você tem que ser bom, você não pode sentir nada, você tem que fazer. E não é assim. Tem que ser perfeito. Então, nesse sentido, na fala do Dr. Antônio, é um pouco similar até o tratamento, a terapêutica da coisa, a questão do alcoólatra, por exemplo, né? Enquanto ele não admite que é um dependente químico alcoólatra, né? Ele vai sempre justificar o porquê que ele bebe um pouquinho ou muito, entendeu? Então, nesse caso também é a mesma coisa, a pessoa precisa realmente ver, olha, sou ansioso mesmo, né? Em tais situações, aceitar ver aquilo, né? Lidar um pouco com aquilo, né? E observar o que ele associa, a gente vai falar disso, né? O que está por trás, né? O que está desencadeando a ansiedade. A gente vai chegar a isso. Vamos lá, por favor, o próximo slide. Apresenta crises de pânico, descontrole emocional e até sensação de loucura mesmo. A pessoa, tudo está acelerado, está um medo, uma coisa que de onde está vindo esse medo, o que está acontecendo comigo? Começa a suar frio. Uma insegurança. Pânico mesmo. Alguém fica do meu lado aqui, boca seca, alguém fica do meu lado, eu não sei o que está acontecendo. Então, um desespero na pessoa. Vamos lá. Passa a noite vendo vídeos no celular. Olha aqui, ó. A pessoa está ansiosa também. Sim. Mergulhada em redes sociais para fugir da realidade. Especular. E você vê que um comportamento viciado, vamos dizer, puxa o outro, né? Nesse quadro de ansiedade. Às vezes a pessoa então tem a insônia, né? Ela não consegue dormir. Às vezes ela fica lá com cobertor, puxa até aqui e tal, fica um tempão, não dorme, mas depois vai lá, pega o celular e aí vai avançando, né? Porque aí o tempo passa então, e aí vai entrando a madrugada tudo, e às vezes está até cansado. A gente fala com propriedade, porque a gente... Quem é que não está fazendo isso nos dias de hoje? Então, aí você vai ficando cansado, né? Às vezes aí chega uma hora que você até desliga, mas... Está esgotado. Está esgotado energeticamente. Qual é a qualidade de vida da pessoa? Mas aí que tá, a gente fica envolvido nisso porque todos nós temos interesse em corromper a nossa realidade, corromper a nossa sanidade, inclusive. Por isso que é fácil se envolver pelo apelativo sensorial que tem, essa coisa das imagens, né? Tá muito fácil, isso na mão. Você sai fora de si e fica num delírio ali de poder até. Então quebra um pouco nosso senso de realidade. E sabe outra coisa que faz tão mal para a mente, porque são vídeos que não tem conexão um com o outro, são vários temas, você não consegue abstrair nada, você fica na emoção. Muita informação. E muita emoção, você fica mergulhado em emoções ali. Sim. Agora, tem um detalhe nesse quadro todo que a gente pintou. Se você for analisar, às vezes no dia seguinte, a pessoa tem uma coisa realmente importante para fazer, até mais importante assim do que a média dos dias, uma reunião X, alguma coisa assim, um trabalho, e aí já entra nesse processo. Usa então essa situação para sabotar. Vamos ver o que o doutor vai falar. Bem isso. Se for olhar, a pessoa está desconfortável, né? Que o sentimento ele avisa, você está fora da realidade, mas ela fica, não pode ser. Então tenta apaziguar esse sentimento desconfortável, né? Por exemplo,
via de celular e não dorme. E o sono, né, traz muito relaxamento e consciência também nos sonhos, né? Sim. Então já é para notar que a pessoa está contra mesmo a consciência. Tá fugindo, né? Vamos lá, querido. Fixado em fumar, beber, comer, jogar e outros comportamentos e sintomas. Interessante que aqui a pessoa está bem na fase oral mesmo, né? Fuma, bebe, come, fala demais. Dependente, né? É bem dependente. Você vê que assim, não muda muito, muda o que ele escolhe para saciar usar como muleta aí. Ali é o chocolate, ou a comida no geral, a bebida, drogas, outras drogas, sexo, viagens excessivas, se for no perfil da pessoa, para não se sentir, né? Sempre uma coisa nova, fugir. E por aí vai. Vamos lá, o próximo. Qual é a causa psíquica da ansiedade? Vamos conhecê-la. A inveja. Inveja. Ó, do latim invidere, não querer ver o que é bom, belo e verdadeiro. Vamos lá, André, você consegue ler daí? Sim. Portanto, a inveja consiste em uma atitude de negação, deturpação, oposição, corrupção ao que é bom, belo e verdadeiro em si e nos outros. Olha que bonita essa imagem, né? Ilustra bem esse conceito da inveja. Então o ser humano está num paraíso e coloca essa venda psíquica, que é a negação de toda essa beleza. O que tem no paraíso? Beleza. O que tem mais? Bondade, verdade. A realidade. Realidade divina. Então a base da inveja é que o que faz mal pra gente, porque é invejoso, é o bem, né? Então, a gente não aguenta o que é bom, né? O invejoso não suporta o bem. Aliás, em uma das aulas da doutora Cláudia, ela falou que geralmente a pessoa, ela não suporta o bem. Então, quando ela vai viver uma situação muito boa, de felicidade, ela adoece. Tem uma ansiedade. Tem uma ansiedade terrível, adoece. Olha que incrível. Agora, essa imagem aí que você colocou, né, ela é o quadro da humanidade, né? Sim. Porque você veja, assim, a Terra, né, o planeta, com toda a sua exuberância de natureza, fauna, flora, tudo que riqueza existe, né? de recursos mesmo, né? Uhum. Beleza visual, né? Auditiva, imagina o canto dos pássaros, tudo isso é o paraíso. Só que a gente tem tantos problemas que nós criamos, né, que é fruto dessa inveja. E a gente ignora tudo isso que já está aí, pronto. Ignora para construir algo decadente. Né? Porque está onde também não está tudo fora e dentro de nós. Então, essa fala é boa. Doutor, o ser humano rejeita o que está fora porque ele faz primeiro onde isso? Primeiro dentro, né? No interior dele. Então toda essa maravilha que a gente ataca fora é a mesma que a gente ataca no nosso interior. Como é que a pessoa não quer ter ansiedade, não quer ser doente se ela ataca o bem, a fonte da vida? Então, não tem como, e né? Com inveja a gente esquece o bem e também a gente desconhece a verdade. Então, por exemplo, o Lúcifer, o caído, ele estava muito bem. Sim. Mas o prazerzinho que ele tirou com o delírio de ser Deus, ele perdeu tudo. Agora, ele continua até hoje não reconhecendo o que ele perdeu. Qual é a nossa vantagem comparando com ele? Que a gente tem a chance de fazer essa reflexão. Se arrepender e ter uma conduta à altura da consciência. Então, para nós aqui é bom a gente ver o quanto a gente estraga a nossa vida, o quanto a gente deturpa, para a gente parar, né? Conscientizar isso e ter uma altura, uma conduta à altura da consciência. Porque é dito sempre pelo Dr. Kepp que a gente tem na vida o que a gente merece. Claro que tem muita coisa que o sistema ataca o povo de inveja também. Mas a gente precisa ver por que a gente é um povo dominado por uma minoria. Por que a gente permite isso? Porque a gente tem uma simpatia, né? Agora, uma coisa importante que salientar, o ser humano, ele tem aquilo que ele aceita. Se ele não aceitar, ele não vai vivenciar o bem que ele tem. Já está tudo aí disponibilizado, tudo. Agora é importante, né, Valdemir, perceber em que situações, sejam elas mais sutis, né, nós agimos como está representado por essa mulher aí, né, de colocar à venda, não querer enxergar o que é bom, belo e verdadeiro. Às vezes fazemos isso, muitas vezes, com essas pessoas mais próximas da gente, por exemplo, familiares, pessoas às vezes até no ambiente de trabalho. Essas pessoas têm
dificuldades, tem defeitos, como a gente costuma chamar, tem, né? Só que elas têm muitas qualidades também. Né? E aí a gente usa tapa o olho para isso, né? Sim. E entra numa atitude de atacar, de criar uma situação difícil, né? Seja na família, seja no ambiente de trabalho. Usa o pretexto, né? Sempre com justificativas, né? Vamos lá. Então, como lidar com este problema? Vamos lá? Doutor, o senhor pode ler para nós? Por meio da interiorização. Nos próximos slides veremos alguns exemplos de sessões de terapia. Prestem bastante atenção. Vamos lá, então. Só volta um pouquinho. É interessante observar aqui, né? Que nesse caso a terapeuta está aqui ao lado, acompanhando a sua cliente. E nesses casos de sessões terapêuticas, a pessoa ela sempre vai estar narrando aquilo que lhe incomoda. E a pessoa tem que ficar muito à vontade para ela ter a liberdade de falar o que está sentindo. O que parece para ela uma bobeira, se ela expressar o que está acontecendo, ela vai entender com a técnica, lógico, um profissional que conhece o assunto, ele vai ajudar a pessoa a perceber o que está por trás daquilo que ela está trazendo e vai ajudá-la a superar aquela situação. Vamos lá, então. Por exemplo, aqui uma análise. Antônio, o senhor pode fazer com o André, o duo? Exemplo de análise 1. Quando vou tocar violão, fico tão nervoso que às vezes não consigo um bom resultado, falou o cliente. O que sente ou pensa quando vai tocar? Fico preocupado com os erros. Isso revela sua inveja, ao prestar mais atenção às falhas do que às qualidades. Agora a gente vê isso, né? Será que isso acontece na nossa vida? Quantas pessoas deixam de fazer as coisas porque acreditam que vão errar, porque acham que não sabem, mas até a pessoa fazer, ela não sabe mesmo. Então é fazendo que ela vai melhorando, vai se desenvolvendo, aprendendo. Exemplos. Fazer um curso X, um curso de idiomas, no caso, isso é muito comum, né? Tem um grau de dificuldade ali, mas está muito relacionado com a nossa resistência ao processo. Por exemplo, palestrar, por exemplo, arrumar a mesa de som, a gente saber arrumar a mesa de som, preparar o material, que a gente não sabe, a gente está aprendendo mesmo. Então, como isso tudo aqui é muito básico, a gente está fazendo, simples, né? Então a gente está num processo de aprendizado. Concorda, doutor? É bem isso mesmo. Sempre que a gente vai fazer alguma coisa, tem que ter essa vontade de ver, né? Qual que é o resultado, o que eu já tenho, o que eu preciso aprender, né? Sim, e vai fazendo, vai fazendo. Porque o cerne da questão é isso mesmo. A gente tem uma oposição ao ato. A gente se coloca muito como potência. Eu poderia fazer se eu estudar, se eu tiver tempo, se eu tivesse sorte, mas isso não é verdade. Sim. A gente pode fazer e faz aquilo que a gente não resiste, como o professor Valdomiro falou agora há pouco. A gente rejeita o ato. Senão, a gente manifesta o talento através da ação. Errando, aprendendo e errando e fazendo a coisa acontecer, né? Esse processo que ele falou, da pessoa ficar mais na potência, eu poderia fazer tal coisa, tal, mas tem N justificativas porque não faz, né? Para não ver os erros, né? Mas isso dá uma falsa sensação de poder para a pessoa, como se ela tivesse um grande potencial assim, mas que por N circunstâncias, seja sociais, não sei o que lá, a pessoa não vai e não faz, né? Mas na verdade é que ela não quer ver os erros que vão aparecer, as dificuldades, as fragilidades dela. Então, ver o erro, ela não quer ver por causa da censura. Porque quando a gente vê o erro, a gente faz diferente, a gente muda a conduta. Agora, para eu continuar me fracassando, ou seja, me sabotando, é só não ver. Eu fico censurando os erros, né? Então, a gente usa isso. Em última instância, ela não percebe isso, mas ela não quer sair daquele fracasso, isso. Vamos chamar assim, né? Do fatalismo. Da corrupção. Começa tudo com essa atitude de não ver. Não ver. É isso aí. Vamos ao próximo. Agora somos nós dois, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Esta semana fiquei nervosa, falou o GS. Com o que, por exemplo? Bom, inicialmente com a palestra que dei, mas foi tudo muito bem. Então, quando tudo vai bem, fica nervosa?
Depois fiquei também preocupada com o resfriado de meu filho. A que associa esse resfriado? Doença, mal-estar. De modo geral, ele não vai bem de saúde? É verdade. Então por que fica pensando só na doença deles? Que aliás é leve. Olha aí que interessante, Pretexto, né? Olha lá, ó. Ficou preocupada com a palestra. No final, como que a palestra foi? Foi ótimo, foi As deu tudo pessoas certo. elogiaram, agradeceram. Foram beneficiadas. Sim. Aliás, uma pergunta: quem é o mais beneficiado quando nessa situação de palestra? Quem dá palestra. A gente está aqui dando essa palestra agora. A gente está aprendendo muito, concorda, Antônio? Sim. Concorda, André? Concorda, doutor? Tanto tem que se preparar antes, né? Não é? Se preparar, vir aqui fazer. Então, fora a energia boa que passa por nós e chega até eles também. Isso. Nós nos tornamos um canal, né? Receptor dessa energia que vem direta de Deus. É uma graça. É uma graça, né? E esse outro caso aqui interessante, né? Do filho, né? A criança estava com resfriado e a mãe aqui ficou totalmente, né, preocupada, ansiosa porque o filho estava com resfriado. E no geral, como é que a criança está? Também. Bem. Então, usa uma situação, por exemplo, assim, de um efeito simples demais. Para tirar a própria paz e às vezes dos outros. Também. Ela ficou mais doente na alma do que a criança da gripe, sabe? E o discurso na cabeça da pessoa é que ela é muito boazinha. Eu amo tanto meu filho, eu não quero mal para ele. Eu tenho muito cuidado com ele, tenho muito zelo com ele. Eu sou muito preocupado, meu amor é muito grande. E aí? Então, se esconde atrás dessa massa de... E ela ficando doente pode ser que falte até como mãe, né? Para cuidar do filho. Para cuidar do filho. É. Vamos lá. Agora os senhores, vamos lá. Não consigo sanar as minhas doenças, falou fulano, né? Falou eu no caso. Seu problema é não aceitar ver suas doenças. Mas eu sofro por causa da depressão que eu tenho. Não. O senhor sofre porque não aceita ver a causa da depressão. Mas eu também tenho dores no corpo. Toda pessoa sofre de dores por causa da própria conduta. Por que o senhor quer ser diferente? Boa, né? Boa. Esse é um exemplo de análise que é piano. Sim, é isso mesmo. Observem que aqui a pessoa sempre é chamada para o quê? A responsabilidade, para se ver. Porque o sofrimento dela aqui não é ter problema. Por que a pessoa sofre? Porque ela não quer ver Problemas, né? nenhum. Ela não quer sentir. Não quer sentir, não quer ver. E você veja que é um sabonete, né? É, Ele está sempre escorregando, dando uma justificadinha ali para do porquê que ele faz tal coisa, porque justificando, que ele é assim, né? Tal. Então, Às vezes fica bravo na análise, né? o perfil depressivo ele tem esse discurso mesmo. Ele fala bastante, justifica, traz motivos e razões por que está naquela condição, nunca sendo ele a causa maior. E engraçado que assim, essas justificativas elas vêm assim maquiadas de vitimação, são, né? Não, mas elas são assim pseudo-racionais, né? Porque ela usa uma linha de raciocínio que parece razoável, no né? primeiro momento assim que é razoável, mas com uma análise franca, com um profissional bem treinado, sabendo qual é a base, né? O que está por trás daquele discurso? A questão da inveja, como a gente está falando, então se chega numa questão mais profunda, né? Isso. Boa, próximo. Vamos lá, André, você pode ler para nós? Em poucas palavras, a ansiedade não é apenas medo do futuro, é uma rejeição, uma negação, uma deturpação, uma corrupção do bem, da verdade e da beleza que já existem aqui e agora. Essa imagem aqui, o que o senhor nota lá, doutor, por exemplo? A moça está fazendo o quê ali? Rejeitando o presente. E Excesso de modéstia. Eu não preciso disso, mas na verdade é uma... Tenta trazer agora para analogia do presente com o presente momento. O presente que a gente Então, a vida é um presente a todo instante. E a gente está, não, foi outra coisa, é aquilo, é isso. A pessoa não aceita o presente, tem a oportunidade de estar aqui conosco, assistindo a palestra, pessoalmente ou online. Sim. Em outra ocasião eu participo. Hoje eu não estou bem. Não estou bem. Então a pessoa,
ela se torna insatisfeita porque ela dispensa aquilo que traz para ela bem-estar. Que é bom, né? Que é bom. Então, como que a pessoa vai se sentir bem se ela ataca o bem na vida? Se ela ataca a fonte que a deixa bem, né? Só se a pessoa tiver a humildade de reconhecer. É isso. Isso precisa acontecer na análise, né? E nessa socioterapia aqui, Sim. que é o nosso intuito, a gente está refletindo também um problema que Todo mundo que é nosso tem. também. Isso. Mas para quem está ouvindo, nesse sentido, de prestar atenção. E para alguns é até uma novidade o que estão ouvindo, né? Sim. Então, a Até gente um já está... susto até. Assusta. Mas é bom a pessoa perceber que esse outro prisma, né? De que forma, né, Val, que fazemos isso, né? Nas mínimas coisas. Como se manifesta essa nossa rejeição, né? Sim. A pequenas coisas aí Da vida, do dia a dia. né? Sim. Porque não precisa ser, que fique claro, tão né? categórico, um presente físico propriamente que está chegando, mas são tantas oportunidades, vida é um a presente. começar pelo virou o dia, o sol raia de novo para todos, pode ser um dia às vezes mais chuvoso e tal, Não tem mas problema. tem mais Mas é 24 necessário, horas ali, tem tanta coisa para Assim, fazer, né? Porque o que é interessante é que assim, né, esse mal-estar que a gente vê fora tá dentro da gente. Então, às vezes o dia tá maravilhoso, tá lindo, mas a pessoa tá como dentro dela? Uma tempestade. Às vezes lá fora tá uma tempestade chuvosa, mas aqui dentro a pessoa tá em paz. Então não é lá fora, é sempre dentro da pessoa. E ela observar o que está causando isso. Geralmente a pessoa vai ter um olhar assim, foi por causa de fulano, foi por causa de ciclano, beltrano. Ou aconteceu isso, aconteceu aquilo. Se ela parar para ver que isso que ela está falando do outro, na verdade ela está falando de quem? Dela. Ter essa honestidade, ela vai ter a oportunidade de resolver um monte de problemas da vida e realmente se desenvolver, crescer, porque de certa forma dá uma vergonha a gente ver que a gente faz essas coisas, mas é necessário. É necessário. Aí a gente para de sabotar a existência nossa e dos outros também. Porque se a gente não tiver essa vergonha, a gente vai continuar tendo o resultado, achando que é vítima, Isso. mas no fundo a gente quer Autor, aquilo, né? É autor daquilo. Sim. Vamos lá, o próximo. Lembre-se. O senhor quer ler, doutor? A inveja é a causa de todos os males, o rei dos vícios. Todo o mal que existe no mundo adveio desse terrível sentimento, que deseja acabar com o que existe, e que enlouquece o ser humano e sua civilização. Por exemplo, como o invejoso é voraz, não tem controle sobre sua libido, motivo pelo qual é luxurioso. O mesmo podemos dizer sobre a avareza, a gula, a preguiça e mesmo sobre a ira e a soberba. Então, esse parágrafo é denso, né? E como ele menciona aí, né, os chamados capitais, né, os pecados capitais, isso daí a gente aprende o seguinte, né, que esses comportamentos de voracidade nesses departamentos sempre tem por trás dele o que é a inveja. Ele fala, o invejoso ele é voraz porque não consegue controlar a libido, né? Entendeu? Então essa coisa que a pessoa não consegue segurar em qualquer departamento do que está sendo citado. Na preguiça, por exemplo, ele não consegue segurar a preguiça. Muito à toa. Entendeu? É uma inveja. Tem inveja por trás. Sim. Isso que é importante, né? Sim. Muito bom, né? E aqui é um problema que é humano. Os senhores concordam? Claro. É o problema nosso. É o nosso problema. De todos nós. Sem exceção. Então é bom a gente ver como é que isso está presente. Então o preguiçoso vê que ele sabota a vida dele com a preguiça, o comilão que ele detona o corpo dele com a comelância, né? O raivoso que ele destrói a saúde dele com a raiva, entre outros, o luxurioso que detona o relacionamento afetivo por causa da questão da luxúria. Enfim, é bom a gente perceber como que isso está presente na nossa vida, sobretudo a matriz de toda dessa malignidade que é a inveja, né? Tudo bem, doutor? Sim. Então tá bom. Sem inveja, tá? Vamos lá. Até que falou, aquele exemplo simples, né, do presente. Tá chovendo. Se a pessoa tá na paz, não tá na inveja, ela fala, tá bom, então vou fazer uma coisa dentro de casa. Tá com sol. Queria fazer uma coisa dentro de casa. Nossa, mas tá um dia lindo. Vamos sair, aproveitar. Ela vai natural, né? Fica, tá chovendo, tá ruim. Tá com sol, tá ruim. Tá bom, né?
Assim é invejoso, né? Nada tá bom. O invejoso não percebe. Mas ele usa o pretexto que tá chovendo que é foda. E não percebe que depois, quando tá muito calor, mas tá demais esse calor. Tá demais. E fica esperando o outro falar, é verdade. Complicado mesmo. Aí você fala, mano, quem que resolveria essa questão? Olha, eu acho que Deus não fez o clima certo, mas eu vou inventar isso uma hora. É isso. A pessoa pensa isso, né? Que é interessante, né? Boa. Isso é engraçado. Fazer um delírio, né? É verdade. Vamos lá. André, o senhor pode ler daí? Sim, momento de reflexão. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Mateus 6, 26, 28. Palavra do Senhor Jesus, né? Então, olha aí, a gente preocupado com tanta coisa. Se a gente que é filho de Deus, criatura, né? De todas as criaturas, a gente é por excelência, né? Deus dá toda essa atenção para esses animaizinhos, por que para nós não? Se o próprio Criador veio aqui, deu a vida por nós, e a gente não faz bom uso de toda essa maravilha que Ele nos oferece, esse amor tão grandioso, a gente prefere ficar nas nossas ideias pessimistas, negativas, dando contra, é uma inveja muito grande que e a gente a questão tem, de consumo, né? Comprar roupa de marca, eu tenho que gastar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. A gente nunca está satisfeito com um presente e aí quer fugir atrás de compra. Então, quando compara com os lírios ou com os pássaros, a gente pensa assim, mas espera aí, mas é tão bom ter uma roupa cara, uma roupa bonita. E é verdade isso. Só que a gente faz disso a nossa motivação, né? motivação maior, ou seja, é um vício, é uma dependência, né? O problema não é você usar e usufruir desses bens. O problema é você se preocupar em tê-los. Porque você veja só nessa parte que ele fala, né? Quem de nós pode acrescentar uma hora que seja a própria vida por conta das nossas preocupações? Então, mesmo essas coisas de amealhar, né? Tem outras parábolas que falam também na Bíblia, né? A respeito do colocar tudo no celeiro, toda a fartura que ele consegue, e na mesma noite ele vai morrer, né? Então, o problema não é usufruir dessas coisas, né? O problema é essa preocupação. Apego. Dá para perceber tanto essa questão de inveja, que, por exemplo, essa questão de não você conseguiu, né? Uma roupa, um carro, a pessoa pensaria, ficar feliz, nossa, eu consegui, não. Ela usa para atacar o outro, olha, eu tenho, você não tem. É uma atitude infantil, mas faz isso, nossa, você não conseguiu aquilo, eu consegui. Olha só. Não fica feliz, né? Uma inveja muito grande. Vamos lá. Então, Antônio, por favor, leia para nós. Diante do que foi dito ao longo dessa palestra, precisamos tratar nossa vida interior como se fosse um lindo jardim. Então, André, como é que se trata de um jardim, André? Tem que ter muito amor, né, Val? Palavra-chave. E amor, nesse caso, é você ter dedicação, disciplina. Um jardim precisa dessas coisas. Não dá para ser só uma vez lá, fazer um servicinho e depois abandonar. Tem que ver o que está crescendo de erva daninha, né? Que a gente chama. Isso é muito importante, senão depois, sufoca a beleza, né? Você fez um negócio ali bonito, mas já vai. Então tem que estar constantemente vendo o que pode tirar a tal da beleza. Para não estragar, né? Para não estragar. Doutor, as ervas daninhas, então o que seria na nossa vida, no dia a dia? Seria o quê? Seria todas as... Acho que por inveja, os conceitos que a gente vai tendo invertido ali, que vai ficando, vai crescendo, a gente vai constatando que vai estragar, né? Esse jardim. Sim. Então, começa às vezes por um pensamento ruim, né? Uma maldade. Não é uma erva daninha, não é uma semente do mal? Né? Vai estragar tudo. E é interessante notar que as ervas daninhas, interessante falar isso na agricultura, elas só nascem porque o solo está desequilibrado. Se não está desequilibrado, não vai nascer. Então tem uma coisa interior. Está mostrando fora porque tem dentro. Então olha que bonito essa fala, né? Sim. Natureza, então, né? O solo da nossa alma é o coração, né? É o coração.
Sim. Se o coração não estiver bem, na né? raiva, na ira, se estiver bom, aceitando a realidade, a essência, sim. Quer dizer, a relação com a consciência. E se a gente não nega essa consciência, mesmo vendo o erro, as limitações, a gente vai se corrigindo, né? Então o coração não vai ficar machucado, sofrer. O que é interessante a gente deixar claro para as pessoas é isso. O que existe é o bem. A vida é isso aqui, pessoal. Essa maravilha. Tudo que existe por si é bom, belo e verdadeiro. Se hoje está contaminado, se hoje está poluído, destruído, é porque o ser humano atacou esse bem original. O ser humano deturpou, destruiu isso na base. Quer dizer que a doença não existe. Ela não existe por si, ela não tem essência. Mas existe o doente, né? Existe o doente, um ser humano com uma mentalidade doente, um posicionamento na vida doente, que então revela que ele está atacando um bem maior anterior. Toda doença revela algo anterior que foi atacado, destruído e corrompido. Isso que chamaríamos de doença, seja a nível individual, social, espiritual, poderia fazer uma comparação com deturpação. Porque o que existe, como você bem falou, é a beleza, a bondade e a verdade. E tudo que a gente por convenção a gente chama de doença é o que está deturpado. Né? Então, pensando dessa forma... Coração humana, obviamente, e também espiritual maligna, né? Pensando dessa forma, a gente vai poder observar o seguinte, né? Que é bom a gente ver nesse caso toda a psicossociopatologia e também a espirituopatologia e perceber que se eu estou me sentindo mal é porque de alguma forma eu estou atacando algum bem. Então a ansiedade, ela não é o problema, ela é só um sintoma de um problema anterior, que é a inveja, que é sempre um ataque a algo bom que a pessoa tem na vida e ela não vê, ela rejeita. E isso, esse ataque ao bem, por exemplo, é a rejeição ao bem. É isso aí. Porque ele falou, mas eu não estou atacando nada, mas por que você não está fazendo o bem? Boa, um ataque. É um ataque. Que a gente tem que fazer o bem. Não fazer o bem é um mal. É um mal. Eu não sendo bom, eu estou sendo sendo o que eu sou. É isso aí. Não é? Então, o menino da água já antecipou. Ansioso, ele está ansioso. Meio que involuntariamente. Ele foi promovido, né? Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. Volta lá, deixa a gente mostrar as flores. Ansioso. Ele tá ansioso hoje. Depois dessa palestra, É que o tema é tão assim propício, né? Que aí a pessoa fica identificada.